Vasco encerra a preparação e relaciona até Piton e Galdames, que eram dúvidas. Mas será que eles vão jogar? A gente vai falar sobre isso, vamos trazer a lista de relacionados e falar do possível Vasco para enfrentar o Juventude nesta quarta-feira. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Também vamos falar dos desfalques, hein? Então você já sabe. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, é sempre um prazer ter você junto com a gente, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, que é membro do canal, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Seja muito bem-vindo sempre ao nosso Comentaléu Vascaíno, já te convido a seguir, a se inscrever, a se tornar membro também do nosso canal e nos ajudar sempre a manter esse projeto muito importante que é o Comentaléu. Temos o Comentaléu Vascaíno, temos o Comentaléu FC para você que gosta de análise em geral. E já dá uma moral para a gente aqui no YouTube. E olha, o Vasco encerrou a sua preparação para enfrentar a equipe do Juventude hoje pela manhã no CT Moacir Barbosa. Daqui a pouco os jogadores devem estar viajando, né, para Caxias do Sul, onde enfrentarão a equipe do Juventude. Jogo importante, hein? Jogo que vale entre dois times que estão praticamente ali no mesmo topo, né? No mesmo barco da tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo importante. Você vence um jogo desse, você deixa o seu adversário para trás pelo menos por uma rodada. Então, é um jogo importante. Pensando nisso, o Álvaro Pacheco resolveu levar aquilo que ele tem de melhor para Caxias do Sul. Primeiro, os desfalques. Verrete está fora, como a gente já sabia. Payet está em transição, treinou normalmente, tanto nessa segunda quanto nessa terça. Mas o Vasco, o Desp, juntamente com o Álvaro Pacheco, entenderam que era melhor deixar o Payet fora desse jogo, para que o Payet possa se recuperar. Ele teve uma lesão bem simples, uma lesão grau 1, por isso que voltou tão rápido, e colocá-lo no jogo no próximo sábado contra a equipe do São Paulo às 21h30 em São Januário. Então, Payet não viajou para Caxias do Sul. Outro jogador que também não viajou para Caxias do Sul é o Robert Rojas. O jogador teve um corte extenso no jogo contra a equipe do Palmeiras e por isso não foi relacionado mais uma vez para enfrentar a equipe do Juventude. Praxedes, com problemas na coxa também, uma lesão na coxa. Quanto tempo o Vasco não tinha tanta lesão na coxa, né? Mas enfim, também está fora da partida. E os relacionados são os seguintes: o Adson está relacionado, Cleiton, que provavelmente deve ser titular, hein? Cleiton relacionado, David, menino estrela, tendo mais uma chance, e aí tá, Galdames. Apesar do jogador estar com edema no tornozelo, a expectativa é para que ele se recupere até amanhã. Então, por isso, o jogador foi relacionado para a viagem. O Hugo Moura, o João Vitor, o JP, que volta, que provavelmente deve continuar no time titular, e o Kehler. O Kehler tinha feito uma artroscopia. A expectativa era até que ele ficasse fora dos jogos de junho, mas ele ficou somente fora dos 3 jogos e está de volta aos relacionados. O Léo Jardim, e aqui está, Lucas Piton. Lucas Piton não treinou na última segunda-feira, ainda não estava se sentindo bem, treinou nessa terça, mas vai para ser observado. Não quer dizer que o Piton vai jogar. Se ele tiver melhor, ele vai jogar a mesma situação do Galdames. Luiz Gustavo, Maicon, Matheus Carvalho, Pablo, goleiro, Paulo Henrique, Uma Rodrigues, Rayan, Rossi, Serginho, Esforza, que volta a ser relacionado após cumprir suspensão, Vitor Luiz e Zé Gabriel. Esses são jogadores relacionados por Álvaro Pacheco para viajar para Caxias do Sul. Lembrando mais uma vez, Galdames e Lucas Piton viajaram, mas na expectativa que eles estejam melhores na quarta-feira. Os jogadores tiveram problemas, foram poupados do treino da segunda-feira, treinaram nessa terça, mas estão sendo observados. Se tiver condições, eles vão para jogo. Se não tiver condições, eles ficam de fora e aí o Álvaro Pacheco escolherá outros jogadores para cumprir essa função
em que os dois fazem dentro de campo. Então, é basicamente isso a situação. O Álvaro Pacheco levou o que ele tinha de melhor, entende que é um jogo importante em partes de tabela. O resultado positivo para o Vasco seria importante até para dar um pouquinho mais de tranquilidade ao trabalho, para poder enfrentar um São Paulo dentro de casa sem tanta pressão. Então, o Vasco vai aí para buscar, obviamente, um resultado positivo. Primeiro resultado positivo até com o Álvaro no comando do Gigante da Colina. Sobre escalação, vou falar mais uma vez aqui o que eu sempre falo. O Álvaro Pacheco, ele desde que chegou ao Vasco, ele tem feito diversos testes. Nem sempre uma escalação que ele vai colocar em campo é a mesma escalação que sai provável para a gente. Se isso é uma forma de não vazar, se não é, tá dando certo. Porque nenhuma das escalações prováveis que saíram, até a gente trouxe escalação provável que não saiu, porque o Álvaro Pacheco tem testado. Por exemplo, ninguém dava conta de que o JP fosse titular no jogo contra o Cruzeiro. E o JP apareceu como titular. Então, o Álvaro Pacheco faz isso para que não possa ter tanta informação dada ao adversário. Então a gente não sabe. A gente sabe que tem uma base. Mas qual será a provável escalação fica difícil. Ah, o Cleiton. Porque o Cleiton é um jogador que hoje é um reserva imediato do Verrete. Mas também pode ser que ele fique com o Ryan, com o David, opte por mudar, enfim. Então é essa a questão da escalação do Vasco hoje, para a gente não cravar aqui, até porque nas 3 últimas que o Álvaro Pacheco esteve à frente do Vasco, todas elas não bateram, porque o Álvaro Pacheco sempre tinha alguma coisa, alguma mudança ali que não batia. Ah, mas os jogadores estão incomodados por isso. É problema dos jogadores, porque eu acho que nem tem por que jogador que está no Vasco hoje nessa situação estar incomodado com alguma coisa. Né? Quem tem que estar incomodado, eles têm que estar incomodados com eles mesmos, não com como o técnico trabalha, se o técnico está escondendo a escalação, se só dá a escalação na hora. Eles não têm que estar assim. Acho que o jogador que tem que estar no Vasco tem que estar incomodado por a falta de vergonha, por ninguém querer falar, por passar em zona mista, por estar fazendo um futebol que dentro de campo não agrada. Então acho que tem que estar incomodado nisso. Não porque o treinador não dá uma escalação de cara para eles. Enfim, é isso. Vasco joga nesta quarta-feira. Esperamos que venha com um resultado positivo. A gente estará acompanhando com vocês. Mais tarde tem mais vídeos. Hoje tem importante votação para o potencial construtivo, que provavelmente deve passar. E aí sim ficará a um passo do Vasco ter a reforma de São Januário. Somente a sanção, né, do nosso prefeito Eduardo Paes. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreve, compartilha bastante o nosso vídeo. É sempre um prazer ter você aqui junto com a gente. Até a próxima. Saudações vascaínas. Deus abençoe a todos. E valeu. Vamos Vasco, vamos melhorar, hein?